E aí, galera, tudo bem com vocês? Trazendo agora o nosso exemplo seja, nossa playlist, que vai tratar e enfatizar um pouco mais da parte de redução ao primeiro quadrante, de arcos simétricos e arcos côncavos, que foram conteúdos que a gente viu em aulas anteriores. Então vamos lá, pausa o vídeo, tenta você mesmo resolver, ver se entendeu o conteúdo, e aí, após isso, volta aqui para ver a nossa resolução e verificar se acertou. Bem, o problema é bem simples, ele diz para calcular o valor de seno, cosseno e seno desses ângulos que aqui estão. Antes de mais nada, como sempre digo, o ideal é que você imagine o ciclo trigonométrico e então comece a tirar suas interpretações. E aí vem a alternativa letra A, que pede para calcular o seno de menos 30, né? E aí onde é que está o menos 30? E é importante que você entenda que como está negativo, isso está dando o sentido do eixo, né? Menos 30 graus, como é menos, eu estou indo nesse sentido aqui, ó. Esse é o sentido negativo. Se esse é o sentido negativo, o menos 30, aqui nesse cantinho aqui, a gente vai ter o menos 90 e, portanto, o menos 30 vai estar por aqui. Então, vou marcar aqui mais ou menos nesse lugar o menos 30 graus. E aí, o seno de menos 30 graus, para calcular o seno de menos 30 graus, é bom entender a quem ele é simétrico lá no primeiro quadrante. O menos 30 graus, ele vai ser simétrico a quem aqui no primeiro quadrante, né? Como a distância do eixo é de 30 graus, ele vai ser simétrico a um determinado número aqui no primeiro quadrante, se eu fosse no sentido positivo. Se eu fosse no sentido positivo, ele seria simétrico justamente a 30 graus, tá? Porque a distância do ângulo até o eixo é de 30 graus. A distância desse ângulo até o eixo também é de 30 graus, portanto, ambos são simétricos. E aí, o seno de 30 graus, observe que vai dar um número positivo. Já o seno de menos 30 graus vai dar um número bem aqui, ó, negativo, tá? Como eles são simétricos, o que a gente pode concluir desses dois números? Que são opostos. Então, o seno de menos 30 graus vai ser o oposto do seno de 30. Qual é o seno de 30? O seno de 30, quando a gente vai olhar lá na tabelinha, é 1/2. Então, o seno de menos 30 é esse número aqui negativo, portanto, o seno de menos 30 vai ser igual a menos 1/2. Fácil, né? Primeira alternativa A, muito simples. É importante que entenda cada alternativa com detalhe, porque uma vai auxiliando a outra. O cosseno de menos 30 vai estar onde? Bem, o cosseno de menos 30, eu vou pegar aqui onde ele parou e carregar até o cosseno, eu vou achar um determinado número aqui que é positivo. Esse número é o mesmo número para o cosseno de 30, porque eu pego onde o 30 parou e carrego até o cosseno, eu vou achar um número aqui que é o mesmo, também positivo. Portanto, se eu souber o cosseno de 30, eu sei o cosseno de menos 30, porque ambos os números são iguais. Cosseno de 30, se a gente for olhar naquela tabelinha trigonométrica, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2. E aí, portanto, a resposta do cosseno de menos 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Os dois exemplos aqui é para ilustrar aqui. Não é porque o ângulo é negativo que a resposta é negativa, tá? Observe que o cosseno, apesar de ser o cosseno de um ângulo negativo, a resposta deu positiva. E para dar essa resposta, você sempre tem que partir de uma interpretação. Saber aonde o ângulo está primeiro, para depois tirar as conclusões de quem seria o seu simétrico e aonde estaria. No caso do menos 30, o seno está nesse cantinho e o cosseno está nesse cantinho, cosseno positivo e seno aqui, ó, nesse cantinho negativo, tá? Bem, vou apagar essa alternativa A e B aqui, né? As informações da alternativa A e B. E aí a gente vai para a alternativa C. Na alternativa C, eu quero seno de menos 300. Como é menos 300, eu estou indo no sentido positivo, menos 300, lembre que aqui é 90 graus, aqui nesse cantinho vai ser 180 graus, aqui nesse cantinho vai ser 270 graus, e aqui nesse cantinho vai ser 360 ou zero se eu começar. Então, 300 graus está por aqui, não é verdade? Então, digamos que nesse cantinho aqui esteja o 300 graus. E aí eu tenho que saber a quem ele é simétrico lá no primeiro quadrante. A quem ele é simétrico lá no primeiro quadrante. Bem, tem duas formas de dar essa resposta. A gente pode usar a redução ao primeiro quadrante, que aí se você viu a nossa aula de redução, lembre-se que quem está aqui nesse quadrante, a fórmula de redução é 360 menos o ângulo. Portanto, a redução de 300, se eu aplicar a fórmula, vai ser 360 menos 300, e isso vai dar
60 graus. Portanto, ele se reduz a 60 graus, o simétrico dele é 60 graus. Se de repente eu não lembro da fórmula, basta você entender que vai ter um simétrico aqui, e esse simétrico vai estar a uma certa distância do eixo x. Essa distância tem que ser a mesma distância de 300. A distância de 300 ao eixo x é de 60 graus. Portanto, o ângulo que vai estar aqui tem que estar a uma distância de 60 e, logo, esse ângulo teria que ser 60 graus. E aí, vamos raciocinar que como eu quero o seno de 60 ó, é um número positivo e o seno de 300 vai ser um número negativo. Como são simétricos, um vai ser o oposto do outro. Então, eu descubro o seno de 60, que é positivo, e o seno de 300 vai ser o mesmo número, só que negativo, tá? E aí, se a gente for olhar na tabela trigonométrica, a gente vai verificar que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Já o de 300, como é negativo, a gente vai escrever que é menos raiz de 3 sobre 2. Belezinha? Então, aí respondida a nossa alternativa de letra C. Vamos agora para a letra D, que é um ângulo que passou de 360 graus, né? E aí, como é que a gente faz? Vou apagar tudo. E aí, quando o ângulo passa de 360 graus, a gente tem que saber quantas voltas ele deu. Para isso, a gente vai efetuar a divisão de 1485 dividido por 360, que é para saber quantas voltas esse 1485 deu. Se a gente fizer alguns testes, você vai ver que se eu multiplicar o 360 por 4, a gente vai chegar em 1440 graus. E aí vai sobrar, e o que interessa para a gente é o que sobra. Vai sobrar, se a gente fizer essa continha de menos aqui, né? Ó, vai sobrar 45 graus. Isso quer dizer o quê? Que 1485 são 4 vezes 360, são 4 voltas e mais 45 graus. Portanto, esse 1485, ó, se o 45 graus está nesse cantinho aqui, ó, o 1485 também vai estar no mesmo cantinho, porque vai dar 4 voltas e mais 45 graus, ele vai parar no mesmo lugar do 45, portanto a gente diz que eles são côngruos, tá? São ângulos diferentes que estão na mesma posição. E aí o 1485 é côngruo a 45, isso significa dizer que o cosseno dele é igual ao cosseno de 45. E aí, portanto, o cosseno de 45, se a gente for olhar a tabela trigonométrica, é raiz de 2 sobre 2. Portanto, a resposta da alternativa D vai ser a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Essa foi fácil, né? Apaga tudo. E agora vamos para o seno de menos 1230. A ideia é parecida com a letra D. Eu estou dando mais de uma volta, só que eu estou dando mais de uma volta no sentido negativo. E aí eu posso efetuar a divisão de 1230 graus dividido por 360. Só que lembrando que eu tenho que interpretar isso aqui como negativo, tá? Eu faço a divisão positiva porque talvez seja mais fácil de você entender. Porque a divisão certa também seria fazer menos 1230 dividido por menos 360. Acaba que é essa mesma divisão. Eu quero saber quantas voltas eu estou dando. Bem, não cancela zero, tá, gente? Toda vida que for fazer essas divisões com grau, não cancela zero, porque senão a gente altera o resto. E o que importa pra gente é o resto, não é o resultado da divisão. Se a gente fizer algumas continhas, vai ver que se eu multiplicar o 360 por 3, eu vou ter 1080, tá? E aí vai sobrar quanto? Aí eu faço a continha, 1230 menos 1080, né? 0 menos 0 vai dar 0. 3 menos 8 não pode, pede emprestado ao 2 que fica com 1, e o 3 vira 13. E aí 13 menos 8 dá 5, aqui 1 menos 0 dá 1, e 1 menos 1 dá 0, não precisa colocar. Ou seja, sobra 150 graus. Então eu vou ter 3 voltas, 3 vezes 360, e mais 150 graus. Moral da história. Menos 1230 vai ser o quê? Ó, eu vou dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas no sentido negativo e vou percorrer mais menos 150 graus. Se eu vou percorrer mais menos 150 graus, digamos que o menos 150 graus vai estar aqui nesse cantinho, tá? Ó, menos 150 graus. E aí o menos 1230 está na mesma posição. Portanto, a gente vai dizer que
o menos 1.230 é congruo a menos 150, tá? Então, esse cara aqui, ó, é congruo a menos 1.230 graus. O menos 1.230 graus está na mesma posição que o menos 150. Então, se eu calcular o seno de menos 150, que é o número aqui, ó, tá aqui o menos seno de 150, isso vai ser a mesma resposta para o de menos 1.230. Agora, qual é o seno de menos 150? E aí segue o mesmo procedimento. Eu tenho que saber quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante. Sabendo quem é o simétrico dele lá no primeiro quadrante, eu raciocino isso com facilidade, assim como a gente fez com 30, com menos 30, nas alternativas A e B. E aí, como é que a gente acha o simétrico? Sempre calcula a distância dele para o eixo x, tá? E aí, observe que essa distância aqui, ó, do menos 150 até o eixo x, é uma distância de 30 graus. É uma distância, tá, gente? De 30 graus. Então, se eu percorrer aqui 30 graus, eu chego em menos 180. Então, o simétrico dele que vai estar aqui nesse cantinho também vai estar uma distância de 30 graus no sentido positivo, né? Como vai estar uma distância de 30 graus no sentido positivo, esse ângulo que vai ficar aqui só pode ser 30 graus. Então, o seno de menos 150, que é esse número que está aqui, para calcular ele, eu calculo o seno de 30, que é esse número que vai estar aqui nesse cantinho, que é o número positivo. E aí, o de menos 150 vai ser um número negativo. O seno de 30, a gente sabe que é 1/2. Portanto, o de menos 150, que vai ser o também de menos 1.230, vai ser menos 1/2. E aí, a gente já tem a resposta da nossa alternativa, que será menos 1/2. Tá aí, questãozinha bacana, que enfatiza muito a teoria de arcos côngruos, arcos simétricos e a redução ao primeiro quadrante. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, deixa aí nos comentários sua dúvida, que assim que possível a gente responde. Se gostou desse vídeo, deixe seu curtir e se inscreve no nosso canal se ainda não é inscrito. Compartilha também com seus amigos. O Café com Números agradece. Um abraço numérico a todos.